Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui do canal. E na aula de hoje eu vou me basear em um trecho da série Friends para explicar vários assuntos da língua inglesa para vocês. Então, mais especificamente, o que vocês vão aprender na aula de hoje? Então, como de costume, já eu vou mostrar para vocês o trecho da série que nós vamos utilizar, mas por enquanto vocês podem ver a transcrição de todas as falas dos personagens aqui na tela. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o que vocês vão aprender na aula de hoje. Então, a gente vai ter várias palavras bem legais para o nosso dia a dia. A gente vai ter o it's been, o if, a preposição over em situações diferentes, dois tipos de futuro. Então, coisas muito úteis para todo mundo que quer aprender a falar inglês. E, além de toda a explicação, eu vou também disponibilizar um material para vocês poderem estudar como sempre. Então, eu vou no final da aula explicar para vocês como que vocês podem ter acesso a um PDF com a transcrição de todo o diálogo, e aí eu vou disponibilizar para vocês dois áudios. Um áudio vai ser com a fala dos personagens da série mesmo, os atores falando, e aí um outro áudio vai ser a pronúncia das mesmas falas, mas mais lentamente. Então eu preparei esse áudio mais lentamente, porque eu sei que para alunos iniciantes, mesmo tendo a transcrição do diálogo, às vezes fica difícil associar aquilo que um falante nativo de inglês fala com a palavra. Então, para essas pessoas que são mais iniciantes, elas podem começar com o áudio mais lento, aí uma vez que elas aprendam essas palavras, elas passam para o áudio mais rápido e aí tudo vai ficar mais fácil, beleza? Mas eu vou falar com vocês mais sobre o material no final da aula. Então vamos começar assistindo o trecho da série que nós vamos utilizar e aí eu já volto com a explicação. Então, logo aqui no início, um dos personagens começa falando: "This is unbelievable." Então essa é uma frase muito simples. Literalmente significa isso é inacreditável. Unbelievable, inacreditável. Aí só tomem cuidado com o this, porque a tradução dele vai variar, tá? Porque em português nós temos o esse, essa e isso. Em inglês a gente vai ter uma palavra só, o this, ok? Então, por exemplo, esse carro, this car. Essa casa, this house. Em inglês não muda, tá? Então, this is unbelievable, isso é inacreditável. E aí ele fala: "It's been like a half an hour." E aqui, se vocês quiserem entender esse it's been, vocês não vão poder traduzir palavra por palavra. Então, vocês percebem que aqui ele está usando o it's been para falar de tempo, né? Nesse caso aqui, meia hora, a half an hour. Então, sempre que você tiver o it's been com o tempo, você não pode traduzir ele literalmente, tá? Então, a melhor tradução para ele vai ser o faz ou o tem. Por exemplo, imagina que você quer falar que faz um ano que você mora em tal lugar, ou que tem um ano que você mora em tal lugar. Então esse faz ou tem, quando você quer falar de um período de tempo, vai ser o it's been. Então em inglês você começaria essa frase com "It's been 1 year." Faz um ano ou tem um ano, beleza? Vamos pegar um exemplo de uma frase completa. Imagina que você quer falar que faz 5 anos que você começou a trabalhar na tua empresa, ou que tem 5 anos que você começou a trabalhar na tua empresa. Em inglês isso ficaria: "It's been 5 years since I started working in my company." It's been 5 years since I started working in my company. Você vê que é muito simples, só que você vai ter que traduzir o it's been como faz ou tem, ok? E eu acredito que vale a pena eu enfatizar para vocês que o it's been, ele é a contração do it has. It has been. Mas vocês praticamente não vão ouvir a forma descontraída, tá? O normal é a gente falar it's been. Beleza? E aí, para a gente entender essa frase completa, vamos ignorar o like. Então, it's been half an hour ou it's been a half an hour vai ficar tem 1 hora ou faz 1 hora,
beleza? E aí esse like vai ficar difícil de ser traduzido, tá? Porque ele vai ser mais uma exclamação que você coloca no meio de uma frase. Em alguns contextos, esse like é muito semelhante com o tipo. Sabe quando alguém está explicando alguma coisa em português e aí a pessoa fica falando tipo no meio da explicação? Então o like em muitas situações vai ser um equivalente para esse tipo, tá? Então ele não vai carregar um significado na hora de traduzir, fica muito difícil. Inclusive se vocês tirarem esse like da frase, a frase vai ficar perfeita, tá? It's been a half an hour ou it's been half an hour. Perfeito, você não precisa desse like aqui. Então esse like vai ser só aquela exclamação muito semelhante ao tipo. Aí, com o tempo vocês vão se acostumar, vocês vão entender como que vocês podem utilizar esse like e, na verdade, nem é necessário vocês utilizar ele, tá? Claro que em muitas situações vai ficar até um pouco natural vocês utilizarem esse like, da mesma maneira que a gente utiliza o tipo em português, mas não vai ser necessário, tá? Vocês podem formar a frase sem o like que não vai ter problema. E aí, é claro, vocês lembram que esse like não quer dizer gostar, tá? Não vai ser o verbo like, que é gostar. Não, aqui vai ser só uma exclamação no meio da frase, tá? Então, it's been like a half an hour. Em inglês, em português, você poderia traduzir como faz meia hora, beleza? E daí, ele continua falando, if this was a cartoon, you'd be looking like a ham right about now. Então, if this was a cartoon, vai ficar, se isso fosse um desenho animado. Cartoon, desenho animado, ok? Então, você vê que aqui a gente tem esse was, que é o mesmo do passado do inglês, né? Por exemplo, quando você fala I was a student, eu era um aluno. Você vê que a gente tem o passado do verbo to be aqui? Então, o que acontece é que sempre que você tiver o if em inglês mais o passado, você vai ter que adaptar a tradução, tá? Porque em português eu falaria, se isso fosse um desenho animado, ou com outros verbos, se eu estudasse, se eu trabalhasse. Você tá vendo esses verbos, por exemplo, o verbo estudar, estudasse, trabalhar, trabalhasse. Então, essas mudanças no verbo não existem em inglês, tá? O inglês é uma língua bem mais simples. Então, na hora de traduzir, você vai ter que adaptar, porque em português não vai fazer sentido você falar, por exemplo, se eu estudei. Talvez em alguns contextos as pessoas falem assim, mas no geral você vai falar se eu estudasse, se eu trabalhasse. Então, em inglês você vai usar o passado normal, tá? E aí é claro que uma vez que você esteja pensando em inglês, isso não vai fazer diferença nenhuma, mas aí na hora de traduzir você vai ter que adaptar, tá? Aí, eu não vou explicar em detalhes as regras do passado para vocês, porque eu já gravei uma aula completa aqui no canal sobre isso, mais de 20 minutos, então eu não vou acrescentar esses 20 minutos nessa aula aqui para não ficar muito longo, mas aí, se vocês não souberem como utilizar o passado, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês assistirem, tá? As mesmas regras que vocês utilizam para o passado, vocês vão utilizar aqui. A única coisa que vai mudar é a tradução, ok? Então, if this was a cartoon, então, se isso fosse um desenho animado. E aí ele fala, you'd be looking. Esse you'd vai ser a contração do you would, né? Então, you would be looking. Você estaria parecendo, tá? Então, você estaria parecendo. You would, ele sempre vai colocar essa mudança no verbo. Aqui ele fica fácil porque ele coincide com o português, né? Em português você também falaria, se isso fosse um desenho animado, você estaria. Então ele coincide perfeitamente. E o would sempre vai colocar essa mudança no verbo. Então, você estudaria. You would study. Você trabalharia. You would work. Ok? Então o would sempre coloca essa mudança. Então aqui coincide perfeitamente com o português. Aí o you'd vai ser a contração. Então, you'd be, você estaria. Aí, looking, parecendo. Like a ham, você estaria parecendo com um presunto, literalmente. Então aqui foi a piada do ator, tá? Então você estaria parecendo com um presunto. Ham, literalmente presunto. E aí, o right about now vai ser um jeito de falar, tá? Então ele falou right about now. Mas você poderia falar simplesmente right now. Ele também teria a mesma ideia, ou você poderia inclusive colocar somente o now. Ele também teria a mesma ideia, que é o agora, tá? Quando você coloca somente o now, você tem o agora. Quando você coloca o right now, você coloca um pouco de ênfase, tipo assim, exatamente agora. Você está colocando ênfase, tá? E aí, o right about now vai ser simplesmente uma maneira diferente de falar, tá? Se você quiser, você pode falar right about now ao invés do right now, só não utilize em todas as situações que você for falar isso, tá? Mas de vez em quando você pode utilizar o significado da frase, não vai mudar, tá? Então aqui você poderia colocar
right about now, right now ou now, beleza? A única diferença mesmo vai ser entre o right now e o now, que aí o right now vai ter mais ênfase do que o now. Beleza? Então a frase toda ficaria: se isso fosse um desenho animado, você estaria aparecendo como um presunto agora, ou exatamente agora. Beleza? Então essa vai ser a primeira frase. Eu espero que tudo tenha ficado muito claro. Mas como sempre, se vocês tiverem qualquer pergunta, é só vocês me pedirem. Beleza? Então, aí ele fala: there's the waitress. Então, there's the waitress, aqui vai ser a contração do there is, tá? E aqui você tem que tomar cuidado com a tradução, porque o there is, dependendo do contexto, ele pode significar o tem. Por exemplo, tem um telefone em cima da mesa. There is a cell phone on the table. Você vai usar o there is. Só que aqui, nesse contexto, você consegue entender que ele não está falando que existe uma garçonete. Waitress seria a garçonete. Ele não está falando que tem uma garçonete. Pelo contexto, você consegue ver que ele aponta para a garçonete e fala, there's the waitress. Então aqui vai ficar o sentido literal da palavra there. O there seria lá. Então, lá está a garçonete. Então, por exemplo, eles estavam esperando no restaurante, aí ele viu a garçonete e fala, lá está a garçonete, tá? Então aqui ele vai depender do contexto mesmo, tá? Se ele fala, por exemplo, there is a cell phone on the table, aí ele está falando que tem um celular. Mas daí aqui nesse contexto a gente consegue entender que ele falou, lá está a garçonete, beleza? Então, there is the waitress. E daí ele já chama ela. Excuse me, miss. Então, o excuse vai depender muito do contexto, mas normalmente ele vai significar com licença, tá? Imagine que tem alguém na tua frente e você quer passar, você falaria excuse me, ok? Então, excuse me, miss seria com licença, senhorita, só chamando ela mesmo. E daí depois ele fala hello, miss, olá, senhorita, ok? Então, bem simples. E aí, o outro personagem fala It's Phoebe. Então, Phoebe vai ser o nome da pessoa, tá? Porque ali eles acharam que era uma pessoa que eles conheciam. Então, eles falam Phoebe, que é o nome da pessoa, tá? Então, é a Phoebe. It's Phoebe. Lembrando que em português a gente falaria, por exemplo, a Phoebe, o Adriano, né? O José. Mas em inglês, você não precisa colocar esse o ou a. Você não precisa do artigo, tá? E, inclusive, não vai soar legal se você falar, por exemplo, the Adriano, the Phoebe. Não fica legal. Então, em inglês, você coloca somente o nome da pessoa mesmo. Então, it's Phoebe é a Phoebe, ok? E aí, a outra personagem, aquela que eles acharam que era a Phoebe, responde hi, então oi, e daí ela fala, ok, will that be all? Então aqui a gente vai ter o will que está indicando o futuro. Só que você repara que a gente tem o that, que aqui seria tipo isso ou aquilo, literalmente o that seria aquilo, mas para fazer sentido a tradução seria melhor a gente adaptar para o isso, tá? Que em português a gente falaria isso é tudo, né? Por exemplo, aquilo é tudo, em português não faria muito sentido. Só que em inglês a palavra that significa aquilo, tá? Então vocês vão ter que adaptar a tradução para ficar legal. Então isso é tudo. Só que você vê que o will tá vindo depois do isso, então isso é porque é uma pergunta, tá? Em inglês, se eu vou falar, por exemplo, que eu vou estudar, eu falo I will study. Então, o study é estudar, o will está indicando o futuro. I will study. Só que se eu for fazer uma pergunta, eu tenho que inverter. Então, se eu vou perguntar se você vai estudar, eu não vou falar you will study. Não, eu vou falar will you study? Invertendo com o will na frente, tá? Então, como foi uma pergunta, ela faz essa inversão. Então, bem interessante vocês prestar atenção. Então, will that be? Então, isso será, ou isso vai ser. Ou tudo, né? Então, no caso aqui, aquilo que eles iriam pedir para a garçonete, né? Então, will that be all? Isso vai ser tudo, fazendo uma pergunta. E daí, o próximo personagem fala, wait, wait, que seria espere, espere. Wait vai ser esperar. E daí ele fala, what are you doing here? Então aqui a gente tem mais uma pergunta, e o que é interessante aqui? Que aqui a gente vai ter uma estrutura que é praticamente a mesma coisa que o português, só que a gente vai ter novamente a inversão por causa da pergunta. Então, imagine que eu quero falar em português que eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu estou estudando. Eu vou falar eu estou normalmente, I am, e daí eu vou colocar o ing depois do studying. I am studying. Agora, se eu quero falar que você está estudando, eu só vou adaptar a frase. You are, você está studying, você está estudando. Só que, novamente, quando você tem uma pergunta, você tem que fazer a inversão. Então, agora a inversão vai acontecer com o verbo to be. Então, se eu quero perguntar, eu não vou falar you are studying, eu vou falar are you studying? O are vem antes, tá? Então, aqui a gente vai ter o do, que seria fazer. Então, what are you doing?
o que você está fazendo, tá? Então, uma frase bem simples. Eu acredito que não precisa entrar em mais detalhes, porque realmente é algo muito simples, mas só preste atenção na inversão que eles fazem por causa de uma pergunta. Inclusive, é legal quando a gente analisa um diálogo assim, que a gente consegue ver as perguntas e as respostas de uma forma bem natural, tá? Então, what are you doing? O que você está fazendo? Repetindo o do, o verbo fazer. E aí, here, aqui. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Beleza? Então, aí depois ela responde, yeah, I was over there. Então, aqui, vamos primeiro ignorar o over. Se ela falasse I was there, então eu estava lá, sem nenhum segredo. Você repara que aqui a gente tem o was, a mesma palavra que a gente teve antes, né? If this was a cartoon. Só que agora é o passado mesmo, tá? Então, I was there, eu estava lá, o passado do verbo to be. Lembrando que o link para a aula completa sobre o passado está aqui na descrição. Então, I was there, eu estava lá. Agora, é muito comum quando a gente tem a palavra there e quando a gente tem a palavra here, que seria aqui, a gente utilizar esse over. Qual que vai ser a diferença na frase? Na verdade, muito pouco e você vai utilizar em situações bem específicas. O over vai ser quando você tem alguma coisa no lado oposto. Tá? Então, por exemplo, I was there significa que o lá vai ser no lado oposto, por exemplo, que você está aqui e o lá está no lado oposto que você, tá? E é muito importante que você sempre vai conseguir ver aquele lugar. Por exemplo, imagina que alguém te pede aonde que está o teu amigo e aí você quer dizer que o teu amigo está lá no supermercado. Então, em inglês, você vai poder utilizar o over aqui somente se você estiver, por exemplo, vendo o supermercado. Por exemplo, você está aqui na rua e o supermercado está lá na tua frente, né? Aí você pode utilizar o over. Agora, imagine que o teu amigo está no supermercado, mas o supermercado está do outro lado da cidade. Você não está vendo o supermercado. Não vai fazer sentido você falar, he's over there in the supermarket. Não vai fazer sentido, tá? Agora imagine que o supermercado está lá na tua frente, você consegue ver. Você fala, he's over there in the supermarket. Fica legal, tá? Então você vai utilizar o over somente quando aquele lugar está na tua frente, tipo, no lado oposto teu, tá? Por exemplo, aqui o contexto fica claro. Por exemplo, eles estão na mesa e ela estava lá próximo do balcão. Então ela fala, I was over there. Eles conseguem ver o local, tá? Agora, imagina que ela estivesse em um lugar que eles não conseguissem ver. Não faria sentido ela utilizar o over, tá? Então eu espero que isso tenha ficado bem claro, mas depois a gente vai ter o over here, então aí eu vou explicar o over here para vocês quando aparecer na última frase, aí eu acredito que vai ficar mais claro ainda, tá? Mas então, I was over there, você vai utilizar o over somente quando você consegue ver aquele lugar, ou quando aquele lugar estiver no lado oposto que você, tá? Você tá aqui, o lugar tá no lado oposto, você consegue ver aquele lugar, você pode utilizar o over, beleza? Então, I was over there. E também eu acredito que vale a pena eu destacar para vocês que na hora de traduzir você ignora, tá? Então, eu estava lá. A gente não vai ter um equivalente para o over em português. Então, vai ser uma palavrinha que vocês vão utilizar diretamente em inglês, pensando em inglês, tá? Então, I was over there. And then you said. E aí, você falou. E então, você falou. O then dá para traduzir como então ou aí. Só que o then, ele vai ser o então de quando você tem uma sequência de ações. Então, eu estava lá e então você falou. Então, primeiro eu estava lá, aí depois você falou, tá? Essa vai ser a ideia do then. Isso é bem importante porque no inglês a gente tem o so também. Só que o so, ele vai ser o então para uma consequência. Por exemplo, você fez alguma coisa e então outra coisa aconteceu por causa daquilo. Aí você usa o so, tá? Essa diferença é bem importante. Então, and then you said, e aí você falou, e aí ela só repete exatamente o que ele tinha falado, né? Excuse me, hello, miss. E aí depois ela completa, so now I'm here. So now I'm here vai ser literalmente, então, agora eu estou aqui. Então o so vai ser o então, now, agora, I'm here, eu estou aqui. E repare que aqui a gente vai ter o so exatamente daquela situação diferente, né? Quando você tem uma consequência. Então, ele chamou ela, e aí por causa disso, ela está ali, né? Ele chamou ela, então agora ela está ali. Você tem uma consequência, né? Antes vai ser uma sequência de ações. Ação número 1, ação número 2. Agora vai ser por causa de alguma coisa, ok? Então, eu acredito que tudo bem simples, mas como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês me pedirem, beleza? Então, e aí o próximo personagem fala, no, how come you are working here? Então,
no, bem simples, não. E aí o how come vai ser um jeito bem legal de vocês fazerem uma pergunta. Então, em português, vocês poderiam utilizar somente o como, né? Como que você está trabalhando aqui? E em inglês você poderia utilizar só o how. Só que quando você utiliza o how come, normalmente é quando você está surpreso por alguma coisa. Quando algo te causou espanto. E aí você usa o how come, tá? Então, how come you're working here seria como que você está trabalhando aqui. E aqui ele usou aquela mesma estrutura do you are working here, você está trabalhando aqui. E daí ele utilizou o how come para colocar a pergunta, tá? Então, how come you're working here? Como que você está trabalhando aqui. É interessante que vocês saibam que ele poderia utilizar somente o how, mas o how come vai ser quando você faz aquela pergunta com espanto, tá? Não tentem traduzir o come literalmente para o português, tá? Porque o come seria ver, não faria sentido. Então, how come vai ser aquela pergunta com o espanto, tá? E aí o restante, eu acredito que nada de novo. Então, how come you are working here? Como que você está trabalhando aqui. Só que tem um detalhe bem importante aqui. Repare que agora ele não fez a inversão, né? Ele utilizou a mesma estrutura que ele utilizou antes, só que antes ele fez a inversão. What are you doing here? Agora não. How come you are working here? Então o que acontece é que quando você tem essas perguntas, não vai ser sempre que você vai fazer a inversão. Então vai ter uma situação que é bem distinta e fácil para vocês entenderem. Então, quando vocês quiserem saber a informação sobre alguma coisa, vocês sempre vão fazer a inversão. Aí quando vocês não quiserem saber, quando for uma pergunta retórica, vocês não vão fazer essa inversão. Por exemplo, imagine que eu quero perguntar se você vai estudar amanhã, mas eu realmente não sei. Então aqui eu vou ter que fazer a inversão. Então eu falaria, will you study tomorrow? Will you study tomorrow? Então, você vai estudar amanhã? Eu não sei. Agora, imagina que eu sei que você vai estudar. Eu quero simplesmente continuar a conversa. Eu quero falar, então você vai estudar amanhã, né? Eu estou fazendo uma pergunta, mas não para mim saber a resposta. Eu estou fazendo essa pergunta retórica para a gente continuar a conversa. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Então aqui eu não preciso. Aqui eu colocaria só a entonação. Então eu poderia falar, you will study tomorrow. Então eu coloco essa entonação da pergunta, mas sem a inversão. Mas nessa situação eu não quero saber a resposta, ok? Aí, isso vai ser quando você tem aquela pergunta de sim ou não, né? Por exemplo, você vai estudar amanhã? Sim, eu vou estudar? Não, eu não vou estudar. Agora vai ter aquelas perguntas onde a gente tem as palavras que a gente usa para fazer as perguntas, como por exemplo o what e o how. Nessas situações vai variar muito, tá? Então às vezes você vai inverter e às vezes você não vai, e aqui não vai ter muita lógica, tá? Com o tempo vocês vão pegar a prática, vocês vão saber quando que vocês vão poder inverter e quando que vocês não vão. Mas no geral, tanto faz aqui, quando vocês têm essa palavra que está indicando a pergunta como what, where, when, how, why, quando você tem essas palavras, normalmente não vai fazer muita diferença, tá? Por exemplo aqui, se ele falasse how come are you working here? Não faria muita diferença, tá? A pergunta ficaria correta, ficaria a mesma pergunta. How come are you working here? Ele não inverte. Então, quando você tiver essas palavras repetindo what, how, when, where e assim por diante, você vai ter essa opção, tá? E com o tempo você vai pegar esse sentimento, beleza? Aí o que é necessário que vocês prestem atenção vai ser aquelas perguntas de sim ou não, né? Por exemplo, você vai estudar amanhã? Sim, eu vou. Não, eu não vou. Essas perguntas de sim ou não, aí vai ter uma bela diferença, tá? Quando você quer saber a informação, você tem que inverter. Quando você não quiser saber a informação, for só uma pergunta retórica, aí não precisa, beleza? Então, eu espero que isso tenha ficado muito claro, mas eu sei que esse pode ser um assunto um pouco confuso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. E se eu perceber que várias pessoas estão com dúvidas sobre esse assunto, eu posso até fazer uma aula somente sobre isso, explicando para vocês quando que vocês vão ter que fazer a inversão, quando que vocês não vão ter que fazer ela, quando que vai ser opcional, quando que não vai fazer diferença. Eu posso fazer uma aula completa falando só sobre isso, tá? Mas qualquer dúvida, deixem nos comentários, beleza? Então, eu acredito que de qualquer maneira, essa explicação foi o suficiente para vocês entenderem a pergunta dele, né? Então, how come you're working here? Como que você está trabalhando aqui? Com aquele espanto, beleza? E aí ela responde, right, yeah. Então o right seria certo, e aí o yeah, dependendo do contexto, você vai traduzir como sim, às vezes com ok, vai variar muito, tá? Então right, yeah, então certo, ok. E aí ela responde, cause it's close to where I live and the aprons are really cute. Então o cause vai ser uma contração do because, tá? Então quando você vai responder alguma coisa, ao invés de você falar because, você pode usar a contração
cause. Se você prestar atenção na maneira que os falantes nativos do inglês falam, é bem comum, tá? Então, cause it's close to where I live. Então, porque é perto de onde eu moro, tá? Então, close vai ser o perto. Where I live, onde eu moro. E repare que quando você estiver utilizando o close com esse sentido de perto, você sempre vai utilizar a preposição to, tá? Então, em português a gente fala perto de. Em inglês vai ser o close to. Então, por exemplo, perto do supermercado. Close to the supermarket, sem exceção, tá? Você utilizou o close com o sentido de perto, você sempre usa a preposição to. E daí o it's, ela está se referindo ao trabalho, tá? Então, porque o trabalho é perto de onde ela mora. E aí, and the aprons are really cute. Aprons vai ser o avental, né? O avental que ela usa lá no emprego dela. Então, the aprons are really cute. Cute literalmente fofo. Então, os aventais são bem fofo, tá? O really colocando aquela ênfase, beleza? Então, eu acredito que nada de difícil na resposta dela. Uma resposta longa, né? Talvez algumas palavras novas, mas uma frase fácil de ser entendida. Então, aí depois ele pergunta: Can we start over? Então, talvez vocês não conheçam a série para contextualizar vocês, que talvez a conversa esteja ficando um pouco estranha, é porque essa personagem, eles acham que eles conhecem a mulher, mas a mulher não conhece eles, tá? A mulher tem uma irmã gêmea e eles estão falando com ela achando que ela é a amiga deles. Então, por isso que talvez a conversa esteja um pouco estranha para vocês, tá? Então, eles estão conversando com ela como se fosse amiga deles, só que ela não conhece eles, tá? Então, por isso que talvez o diálogo esteja um pouco estranho. Então, aí um dos personagens fala: Can we start over? E daí agora a gente vai ter novamente o over, só que agora vai ser um phrasal verb, tá? Então, start over vai ser começar novamente, tá? O start sozinho, começar. Aí imagina que você vai começar algo novamente. Então, start over, começar novamente. Então, aqui no caso, se referindo à conversa, né? Como a conversa está muito confusa, não só para quem está assistindo, mas para eles também está muito confusa. Ele está pedindo, a gente pode começar de novo? No caso, a conversa, tá? E aí o can vai ser o poder. Então, can we start over? A gente pode começar novamente. E lembrando que o can vai ser um modal verb. Então, você não vai utilizar as mesmas regras que você usa para os outros verbos. Então, o can. O que vocês têm que saber sobre o can é que, primeiro, vocês não podem mudar o tempo dele, por exemplo, vocês não podem colocar no futuro, passado, não. Vocês sempre vão utilizar o can do jeito que ele é, e aí vocês não vão utilizar nenhum auxiliar, tá? Então, quando vocês querem fazer uma pergunta com o can, um erro muito comum é as pessoas utilizar o do, né? Porque eu quero perguntar, você estuda? Do you study, né? Porque é um verbo normal. Mas com o can você não pode falar do you can. Não, quando você quer fazer a pergunta, você só inverte, tá? Então, o can vai significar poder ou conseguir. Aqui nesse contexto, nós podemos. Nós podemos começar novamente fazendo a pergunta, ok? E repare que aqui não é uma pergunta retórica. Ele realmente quer saber, a gente pode começar novamente? Então, aí ele faz a inversão, tá? Então, can we start over? Beleza? Então, bem simples, um phrasal verb bem interessante para o nosso dia a dia. E aí, a última frase, yeah, ok, great. Então, o yeah, como eu falei, vai ter aquele sentido do sim ou ok, dependendo do contexto. Aí, ok. Great vai ser tipo beleza, né? Eu gosto de traduzir o great como beleza, mas dependendo do contexto ele pode ter outros significados, tá? Então, yeah, ok, great. E daí ela fala, I'm gonna be over here. E aqui a gente vai ter duas coisas. Primeiro, o I'm gonna, que vai ser um jeito de você falar sobre o futuro, tá? Antes a gente teve o will. Então ela pode falar I will be. Perfeito, tá? I will be. Eu vou estar. Quando ela fala I'm gonna be, eu vou estar também. A tradução não muda. Beleza? E aí, para você utilizar o gonna, ele vai ser um pouquinho mais complicado que o will, porque com o will você só utiliza ele mais o verbo. Então, eu vou estudar, I will study, eu vou trabalhar, I will work. Aí eu quero falar de outra pessoa, eu utilizo o will normalmente. Então, you will study, você vai estudar. My father will study, o meu pai vai estudar. Não muda nada. Agora, com o gonna vai mudar por causa do verbo to be. Você sempre vai utilizar o verbo to be. Então, aí você tem que adaptar o verbo to be. Então, por exemplo, I'm gonna, mas aí se eu for falar de você, eu tenho que falar you're gonna. Se eu vou falar do meu pai, eu tenho que falar my father is gonna. Então eu vou sempre utilizar o verbo to be. Então ele vai ter essa pequena mudança. Mas se vocês já souberem o verbo to be, eu acredito que vocês saibam, não vai ter nenhum problema, vai ficar fácil para vocês, tá? Então vocês só tem que cuidar com isso. E aí o gonna vai ser a contração do going to, beleza? Então você pode falar I'm going to be ou I'm gonna be. I'm going to study, I'm gonna study. I'm going to work, I'm gonna work, tá? Então a contração do going to, ele vai ficar o gonna, beleza? Então I'm gonna be
over here. E aí, o over here vai ter a mesma ideia do over there, tá? Então você vai ter, só que você vai mudar a perspectiva, é claro. Então quando você utilizava o over there, vai ser alguma coisa que você conseguia enxergar, tá? Então, por exemplo, você tem alguma coisa na tua frente e você fala over there. Beleza, aquilo tá no lado oposto, tá lá, né? Mas você consegue ver aquilo. Então agora, o over here não vai ser tão comum, porque dificilmente você vai ter uma situação em que você precisa do over here, mas a situação vai ser a mesma. Então, por exemplo, eles ficaram no lugar, aí ela tá voltando pro lugar onde ela estava. Então ela fala, I'm gonna be over here, porque comparando pro lugar onde eles estão, né, eles conseguem primeiro ver aquele lugar e tá do lado oposto, tá? Então, para alguém que tá no lugar deles, eles falariam over there. Mas como ela vai estar lá, então ela fala over here, ok? Então talvez seja um pouco confuso, mas você só muda a perspectiva de quem está falando, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui e o meu amigo está no supermercado, né? Aí alguém me pergunta, onde é que está o meu amigo? E eu falo, he's over there in the supermarket. Lembrando que eu estou vendo o supermercado. He's over there in the supermarket. Agora, imagina que eu não sei onde é que o meu amigo está. E eu ligo para ele. E aí ele fala, eu estou aqui no supermercado. Né? E eu estou vendo o supermercado. Ele poderia falar, I'm over here in the supermarket. Porque agora a gente mudou a perspectiva. Né? Então agora, como ele que está falando, ele está no local. Então ele usa o here, beleza? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma. E aí vocês lembram que esse over não vai ter uma tradução. E se vocês não quiserem, por exemplo, digamos que vocês achem difícil no começo, vocês não precisam usar ele, tá? Aí com o tempo, naturalmente vocês vão aprender como utilizar o over, tá? Então eu estou passando essa explicação para vocês, mas isso são coisas que a gente aprende muito naturalmente. Conforme vocês forem sendo expostos ao inglês, vocês vão aos poucos entender quando que vocês podem utilizar ele ou não, tá? Mas se vocês não quiserem no começo, vocês não precisam utilizar ele, que o significado fica o mesmo, ok? Então, e eu acredito que esse seria o diálogo. Então a gente tem coisas muito úteis para o nosso dia a dia aqui, como o it's been, a gente vai ter esse over, o how come, phrasal verb, start over, então coisas bem legais. Só que algumas coisas são um pouquinho difíceis, então se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que, como sempre, eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Beleza? E agora, como eu sempre falo, com essa minha explicação, vocês vão conseguir aprender todo o diálogo. Só que não significa que vocês vão memorizar essas palavras ou ser capaz de entender alguém quando eles falam isso. Então é muito importante que vocês estudem. E uma das melhores maneiras para vocês fazerem isso é lendo o diálogo e escutando a pronúncia de todas essas palavras. E é por isso que eu vou disponibilizar para vocês o PDF mais os áudios. Então vocês podem utilizar o PDF para vocês lerem isso, só que sempre coloquem a ênfase no áudio, tá? Porque a parte do listening sempre é mais difícil do que a parte da leitura. Então coloquem a ênfase no áudio. Se vocês já estiverem num nível mais avançado, vocês podem escutar o áudio dos falantes, dos atores mesmo, tá? Aí se vocês forem num nível mais iniciante, talvez seja interessante vocês começarem com o áudio que eu gravei mais lentamente, que aí vai ficar mais fácil para vocês. E aí uma vez que vocês já tenham memorizado tudo, aí vocês passam para o áudio, tá? Para o áudio original. E aí vocês escutam várias vezes. É muito importante que vocês escutem várias vezes para vocês memorizarem isso e para vocês melhorarem o listening de vocês, ok? Então aí, para vocês receberem esse material, como sempre, é só vocês me mandarem um e-mail. Então o e-mail vai estar aqui na descrição. Vocês me mandam um e-mail solicitando o material e aí eu mando o material para vocês, ok? Aí, para as pessoas que já mandaram o e-mail solicitando para as aulas anteriores, essas pessoas já não precisam me mandar um e-mail, que eu vou mandar automaticamente para elas o material. E aí, para vocês que vão me mandar o e-mail pela primeira vez, vocês vão ter esse pequeno trabalho somente a primeira vez, porque aí depois, sempre que eu preparar as aulas e os materiais, eu mando para vocês automaticamente, ok? Então, isso é para vocês poderem ter acesso ao material assim que eu posto a aula. Mas aí, depois de um tempo, eu já atualizo no site. Então, por exemplo, se vocês forem para o site, lá no site agora, para ver as últimas aulas, vocês vão perceber que o material já está lá, ok? Então, isso é somente a primeira vez, só agora que vocês vão ter esse pequeno trabalho, ok? Então, o e-mail vai estar aqui na descrição, o link do site para vocês verem as outras aulas também vai estar na descrição, e o link com a aula sobre o passado também vai estar na descrição, ok? Então, eu acredito que seria isso. Então, muito obrigado por assistir essa aula até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí, se vocês forem novo aqui no canal, não se esqueçam de deixar aquele like que me motiva muito a continuar com esse trabalho aqui. E também de se inscrever no canal para vocês poderem acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui, ok? Então, eu acredito que seria isso por hoje e vejo vocês na próxima aula. See you guys!